Agora começamos um novo capítulo. O capítulo que trata sobre software. É importante, antes de mais nada, entender qual é a finalidade do software. O software é a parte do pensamento do computador, diferente do hardware, que é toda a parte concreta. O hardware, às vezes, não tem nem tanta importância se você não tem um bom software para gerenciá-lo. Algumas situações acerca de software nós precisamos saber. Por exemplo, um dado que eu tenho no computador é um tipo de software, é uma parte do pensamento do computador. Nós podemos perder os dados facilmente. Então, o que a gente tem que fazer para evitar? São conceitos básicos aqui. No caso, fazer um backup. Backup vem do termo de cópia de segurança, não podemos esquecer. Tá? E por que precisamos fazer um backup? Porque, eventualmente, podemos ter algum tipo de problema de hardware ou até efetivado por meio de malwares. O que são malwares? São softwares maliciosos, de malicious wares. Tá? Então, aqui nós temos uma relação muito importante entre backup e malware. Qual relação é essa? Os vírus, por exemplo, são tipos de malwares. Eles podem danificar, no caso, itens do seu computador. Para não perder arquivos, para não perder fotos, enfim, informações que você tem no seu computador, basta fazer um backup, ou uma cópia de segurança. É claro que o computador organiza e divide seus dados por meio de arquivos e pastas. Antes de mais nada, é importante sabermos: pasta é um sinônimo de diretório. É claro, em uma prova que cobre o Windows, eles gostam mais do termo pasta. Em uma prova que cobre em Linux, eles gostam do termo diretório. Porém, nada impede de, em uma prova cobrando o Windows, eles usarem na mesma questão o termo pasta e diretório. Precisamos saber que eles são sinônimos, tá? Então, arquivo equivale a uma informação, pasta é um item que serve para organizar, para armazenar, então, os meus arquivos, tá? Por exemplo, quando eu formato um dispositivo, nós já vimos que ele fica na forma de, naquela nossa aula sobre disco rígido, a gente conversa sobre formatação, ele fica na forma, ele fica preparado para receber arquivos, Então ele divide ele em setores, por exemplo, e o aglomerado de setores nos forma um termo chamado cluster, O cluster, ele é a vaga, ele é a união de setores. FAT e NTFS são sistemas de arquivos. NTFS é mais moderno que o FAT. Uma das principais diferenças entre os dois é o tamanho do cluster. NTFS tem cluster normalmente, pelas partições que a gente usa, eles têm um cluster menor que o do FAT. Com isso, a gente tem um melhor aproveitamento de espaço. Então, o interessante para o concurso é saber: sistema de arquivo é o que determina o tamanho de cluster, como que será formatado o meu disco. E NTFS é um formato mais novo. Tudo bem? Os softwares, como quase tudo na vida, podem ser classificados de acordo com várias situações. Por exemplo, quanto à sua aplicação. A gente não pode classificar os carros. O carro é 4 portas, o carro é 2 portas, é 5 portas, enfim. Estou classificando quanto ao número de portas. Só que eu posso classificar, claro, os softwares, por exemplo, quanto à aplicação. Então, para que serve o software? São vários os tipos, aqui eu tenho alguns exemplos. Sistema operacional, que é o programa que faz o usuário interagir com todo aquele hardware. Editor de textos, que é um programa processador de textos, é aquele programa que serve para eu editorar, trabalhar com textos. Planilha de cálculo. Planilha de cálculo é aquele software que serve para fazer cálculos. Software de apresentação, como esse que eu estou usando, o PowerPoint, por exemplo. Navegador de internet, ou browser, aquele que serve para eu navegar na internet, por exemplo, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, entre outros. Tá? É claro, eu poderia ter aqui softwares de edição de imagem, Photoshop, software de edição de vídeo, Adobe Premiere, entre outros, ok? Então, quanto à sua aplicação. Pouco cobrado em concurso, mas importante de saber. É claro, o que eles realmente cobram, a gente tem que estar bem atento quanto aos tipos de software, é na questão da sua licença de uso. Aqui nós podemos observar uma logo do Linux, que ele é, no caso, gratuito, e aqui uma logo da Microsoft, que no caso ele é licenciado ou pago. Podemos ver aqui então, freeware ou gratuito é um software grátis. Licenciado ou proprietário é aquele que você paga uma licença para usar. Tá? Ambos têm uma situação, uma particularidade. Eles podem ser de código aberto ou não, ou open source, que a gente pode também chamar. O que vem a ser um código aberto? Vamos supor que você vá até uma panificadora e peça um bolo. O bolo não vai sair de graça, você vai ter que pagar por essa fatia. Então é licenciado, tem que pagar. Experimente pedir a receita desse bolo para a pessoa que está te atendendo. Ela não vai te dar a receita. Esse é o segredo da panificadora, enfim, da confeitaria. Ela não vai te dar a receita do bolo. Então é licenciado,
com o código fechado, não vem a receita. É o caso do Windows. Aí, claro, você vai na casa da sua avó, por exemplo, né? Aí lá tem um bolo que ela fez. E de graça, ela não vai te cobrar. E assim eu espero, pelo menos, né? Mas a tua avó não vai te cobrar. Freeware, então, gratuito. Tudo bem? Aí você come o bolo, acha maravilhoso, e diz, puxa, avó, você podia me dar a receita desse bolo? Ela diz, claro, te dou a receita. Então ele é de graça, freeware, e ele é código aberto. Vem com a receita junto. Tudo bem? Então, isso é um exemplo do Linux. O Linux é um software livre. Ele é tanto freeware como com código aberto, como o segredo de como foi feito. Aqui nós temos outros tipos, eu estou indo de baixo para cima. Adware é um software que você instala até gratuitamente, só que ele fica o tempo inteiro te mostrando propagandas. Malware é um software malicioso, né? Coloquei esse ícone aqui que a gente tira do Comitê Gestor de Internet, do CERT.br, que é um órgão regulador de incidentes de segurança no Brasil. Então, os malwares são aqueles softwares maliciosos. Cavalo de Troia, o verme ou worm, vírus, entre outros, tá? Que a gente pode analisar lá no capítulo de Internet e Segurança. Os shareware, share é compartilhar, são aqueles programas que você pode usar durante determinado tempo, enfim. Passado esse tempo, o teu software, tua licença de uso, ela expira. Ou seja, ele deixou você usar durante um mês, 15 dias, um ano, depende do programa. Passou esse tempo, você deve desinstalar ou instalar ou comprar a licença de uso, né? E aqui nós temos daí o demo, cuidado, demo de demonstração, por favor, tá? O demonstração ou trial é aquele semelhante aqui do shareware, né? Na verdade, o demo ou trial, normalmente ele vem com um pedaço do software apenas para você fazer uma degustação, ver se você acha interessante ou não, tá? Então, sempre que no edital de vocês aparecer, por exemplo, cobrando sistemas operacionais da linha Microsoft, no caso o Windows, e cobrando Linux, é importantíssimo entendermos e termos na cabeça a relação entre freeware, código aberto e licenciado, tá ok? Essas foram algumas situações a respeito dos tipos de software. Da agora em diante, a gente precisa concentrar nosso estudo principalmente e direcionadamente aos aplicativos, como o sistema operacional, o editor de textos, a planilha de cálculo e assim por diante. Até a próxima!